Graça e paz, amados. Bom dia. Sente-se, por favor, fique à vontade, estejam em casa, porque é assim que eu me sinto. Só te dar um beijo. Eu não vou me apresentar nem apresentar a minha amada aqui não, porque eu venho aqui tantas vezes que eu acho que ninguém aqui desconhece a gente. Posso ouvir um amém? A gente vem aqui com tanta frequência que eu costumo dizer que essa é a minha segunda casa. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Paulo, pastora Márcia, que sempre recebe a gente com muito carinho e nos convida. E eu louvo a Deus porque eu acho, não sei, impressão minha, de que todas as vezes que eles nos convidaram, nós estávamos disponíveis. Acho que não houve nenhum caso, acho que um caso só. Houve uma vez onde eu tinha compromisso e não pude estar aqui, mas normalmente eu estou disponível para os convites que vêm dessa igreja. E eu confesso que hoje vai ser algo um pouco diferente. Por quê? Amados, trabalhando com famílias em crise há quase 20 anos, eu descobri que a maioria dos problemas que afligem as nossas famílias, eles têm a sua origem em apenas 3 relacionamentos. Nós temos aconselhado casais vivendo crises profundas em suas famílias, porque um desses 3 relacionamentos está muito mal resolvido. Pastor, que 3 relacionamentos tão importantes assim são esses, que têm potencial para desestruturar uma família. Ou o casal tem uma relação conjugal muito mal resolvida, e aí a família sofre. Ou então a relação entre pais e filhos é uma relação ruim, e por essa razão a família sofre. Mas nós temos aconselhado famílias sofrendo também, porque ainda não aprenderam a se relacionar com o dinheiro. E quando eu recebi o convite para estar aqui com vocês hoje, veio imediatamente ao meu coração o assunto que eu deveria compartilhar com vocês. E isso porque eu percebi que, apesar de já ter vindo aqui talvez mais de uma dezena de vezes, eu ainda não havia falado da relação da família cristã com o dinheiro. Então, ao invés de falar sobre comunhão, que seria algo normal, algo esperado, num culto de Santa Ceia, ao invés de falar sobre comunhão, eu quero falar hoje sobre um outro assunto. Eu quero despertar o Ministério Haja para o fato de que nós só vamos experimentar a vida abundante que Jesus veio nos conceder, e está registrado em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida abundante, depois que a gente aprender a lidar com o dinheiro. Porque enquanto a gente não aprender a administrar a nossa vida financeira, ao invés de vivermos vida abundante, nós vamos apenas sobrevivermos. E o pior é que nós temos encontrado pessoas que ainda não têm dado a importância devida à sua vida financeira. E interessante, sabe qual é o argumento que eu ouço dessas pessoas que não dão a importância devida à vida financeira? O argumento que elas me dão é o seguinte: mas pastor, nós somos espirituais. Somos muito espirituais. E o que essas pessoas ainda não se deram conta é que, vivendo crises financeiras frequentes, até a vida espiritual fica comprometida. Ouça o que a Bíblia afirma, amados, em Eclesiastes 10:19. As festas ajudam a gente a se divertir, e o vinho ajuda a gente a se alegrar. Mas sem dinheiro não se pode ter nem uma coisa e nem outra. Ou seja, somente colocando as finanças em ordem é que a gente vai poder desfrutar da plenitude de tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós nessa vida. Posso ouvir um amém? Amém. Então abra sua Bíblia, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Amado, o ser humano sempre teve uma enorme dificuldade para lidar com o dinheiro. Confesso que eu não tenho segurança para afirmar que os discípulos de Jesus já enfrentavam problemas financeiros. Isso eu não posso afirmar. Mas uma coisa eu posso afirmar: é que Jesus dedicou o seu tempo na construção de parábolas. Posso ouvir um amém? Amém. E interessante que mais da metade das parábolas que Jesus construiu tratam disso.
mais da metade das parábolas que Jesus deixou para nós é tentando ensinar os seus discípulos a lidar com o dinheiro. Se você nunca parou para pensar sobre isso, vá às parábolas de Jesus que estão nos evangelhos e tente identificar o assunto mestre de cada uma das parábolas. E você vai ver que mais da metade delas falam de dinheiro. Talento, prata, dracma, moeda perdida, enfim, tem muitos, mas tem muitos que falam de dinheiro. E Jesus não fez isso simplesmente porque dinheiro seja mais importante do que fé. Jesus não investiu tanto tempo nesse assunto porque dinheiro seja mais importante do que salvação. Não foi por isso. Jesus investiu tanto tempo tratando desse assunto porque é muito mais difícil ser financeiramente próspero do que ser salvo. Para ser salvo basta crer com o coração e confessar com a boca. É simples. Mas ser financeiramente próspero não é. Não é mesmo. Por essa razão, nós vamos refletir hoje sobre como superar uma crise financeira. Para quê, pastor? Para que você tenha esse mês de dezembro, para colocar a sua vida financeira em ordem. Isso não seja um problema para você em 2025. Que você possa começar 2025 com a sua vida financeira perfeitamente organizada. Posso ouvir um amém da igreja? Para dar base bíblica a essa nossa conversa, eu quero voltar o meu olhar para uma família de servos de Deus. Eu falei servos de Deus, que estavam enfrentando uma terrível crise financeira. Pastor, como é que pode isso? É só olhar para o lado. Uma família de servos de Deus vivendo uma crise financeira terrível. E mergulhando nessa história, eu quero identificar os passos que essa família deu. Passos esses que fizeram toda a diferença na superação daquela crise. O tema que eu dei para a reflexão dessa manhã é como superar uma crise financeira. Eu vou ler o texto, 2 Reis, capítulo 4. Na minha versão é NVI, pode não ser a sua, acompanha aí. Diz assim, verso 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Verso 3. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então, o azeite parou de correr. Verso 7 eu fecho aqui. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Palavra do Eterno. Feche os teus olhos, mas não a tua Bíblia. Nós vamos gastar a Bíblia hoje. Vai ser a nossa escola bíblica dominical hoje. Senhor Deus Pai querido, te damos graças, te louvamos e te bendizemos. Senhor, fala conosco, estamos aqui reunidos na tua casa para ouvir a tua voz. Que não seja a minha voz, mas que seja a tua. Que não seja aquilo que nasceu no meu coração, mas aquilo que passou pelo meu coração vindo do trono da graça. E que isso possa edificar a tua igreja. E todos possamos sair daqui com a sensação clara em nossos corações que o Senhor nos trouxe aqui para tratar uma área tão sensível com cada um de nós. E eu peço que seja assim, em nome do teu Filho amado Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Amados, antes de entrarmos nos passos que essa família deu para superar aquela grave crise, eu gostaria de fazer algumas considerações. Por quê, pastor? Porque essas considerações vão nos ajudar a compreender o que Deus quer nos ensinar hoje. Fazer algumas considerações breves antes de entrar na mensagem. A primeira consideração que eu quero fazer,
Pode parecer simples. Pastor, isso é elementar, isso é óbvio. Mas não é tão simples assim. Se eu perguntasse à igreja, dar dinheiro para um endividado, para que ele pague a sua dívida, resolve o problema dessa pessoa, sim ou não? Eu digo que provavelmente não. Eu explico por quê. Porque dívida nunca foi o problema. Dívida é um sintoma de que existe um problema. E antes de tentar resolver qualquer problema, será preciso antes identificar e depois separar o que é problema e o que são sintomas de que existe um problema. Porque a gente confunde os dois. Para explicar melhor essa minha afirmação, vamos pensar num caso médico. Pastor, o senhor é médico? Não, eu sou pastor. Mas pensem comigo. O médico recebe um paciente no seu consultório e o paciente diz: doutor, eu estou com febre. Se eu perguntasse à igreja, a febre é o problema dessa pessoa? Ou a febre é um sintoma de que essa pessoa tem um problema de saúde? Amados, a febre é uma das maneiras que o corpo se utiliza para nos avisar que nós estamos com algum problema de saúde. Isso porque, se for uma infecção e a pessoa ficar tomando remédio só para febre, ela vai morrer com infecção generalizada. Sim ou não? O que eu quero que você considere nessa introdução? A solução definitiva para qualquer problema financeiro passa primeiro por um diagnóstico, para a gente entender o que é que está causando esse problema. Porque se nós combatermos somente os sintomas, mas nós não atacarmos a causa, nós não conseguiremos resolver o problema. Por que eu fiz essa comparação? Porque o endividamento não é causa de nada. Nada. O endividamento é um forte sintoma de que aquela família não está conseguindo administrar bem a sua vida financeira. E aí vem a dívida. Posso ouvir um amém? Mas tem um segundo aspecto que eu quero também chamar a atenção da igreja. É que nem sempre o endividamento acontece por falta de recursos. Às vezes, o endividamento acontece pela má administração dos recursos que existem. A família mais próspera não é aquela que ganha mais, mas é aquela que consegue administrar melhor, gerir melhor os recursos financeiros que possui. Guarde o que eu vou dizer. Guarde o que eu vou afirmar. Caos não é ausência de recursos. Caos é ausência de ordem. Você acha que no nosso país falta recurso, sim ou não? Mas por que está esse caos? Porque falta ordem. Ou seja, se a família for negligente com as suas finanças, a crise financeira vai chegar. Vai ser só uma questão de tempo. Mas ainda tem um terceiro aspecto que vale a pena mencionar, que é o seguinte: nenhuma crise financeira se instala de uma hora para outra. Ninguém dorme com a vida financeira em ordem e acorda com a vida financeira destruída. É assim que funciona? Não, não é assim. Ou seja, o endividamento é o resultado de um longo período onde as nossas despesas são maiores do que as nossas receitas. E nós evangélicos, e aí eu faço uma meia-culpa, nós temos um comportamento muito perigoso. É que com o pretexto de colocarmos a nossa fé em ação, eu vejo pessoas assumindo compromissos financeiros sem planejamento algum. E mais, sem orar a Deus, pedindo uma direção a Deus, se ela pode assumir aquele compromisso. Porque, ouça, Deus não tem compromisso nenhum por alguma coisa que tenha nascido no nosso coração por capricho. Deus só tem compromisso com aquelas coisas que nasceram no coração dele. Porque se nascer no coração dele, pode fazer por fé que vai dar certo. Mas tem que ter nascido no coração dele. Tem que ter vindo na direção dele. E tem muitas pessoas dando desculpas para os seus desajustes, dizendo: não, pastor, mas eu fiz por fé. Eu fiz por fé. Será?
Olha, se fosse nessas igrejas neopentecostais, eu diria que o inimigo está furioso. O inimigo está furioso, o inimigo está furioso. Mas a verdade é que o comportamento imprudente dessas pessoas é bastante comum. E o resultado desse comportamento imprudente é que não é incomum encontrar pessoas, um grande número delas, endividadas, dentro das nossas igrejas. E perceba, coisa interessante, no caso narrado nesse texto, aquela família havia perdido o seu provedor, o provedor havia morrido. E o pior, num tempo onde as mulheres não estavam no mercado de trabalho, só o homem produzia receita naqueles dias. E aquele chefe de família, aquele provedor, havia morrido. Mas o que eu tenho visto nos nossos dias são famílias envolvidas em crises financeiras terríveis. Mas nesses casos onde eu tenho acompanhado, o provedor está vivo e com saúde. Porque aqui ele havia morrido, mas eu tenho visto isso nos aconselhamentos, famílias em crises terríveis, com o provedor vivo e com saúde. E o pior é que muitos não superam as suas crises, principalmente as financeiras, porque elas estão em busca apenas de um alívio, mas não querem fazer as renúncias que precisam ser feitas para superar a crise. Ouça, muitas das nossas vitórias não vão ser obtidas somente por causa das nossas escolhas. Muitas das nossas vitórias vão ser conseguidas através das nossas renúncias. Na área financeira é bem isso. Bom, querido, se eu tivesse que resumir a história descrita nesse texto, eu diria que ela relata a história de uma família de servos de Deus. Posso ouvir um amém? Mas que apesar disso, estavam enfrentando uma enorme crise financeira. Por que eu afirmo isso? Porque o texto diz que esse homem era um discípulo do profeta Eliseu. E ele morre. Ele deixa a sua família entregue à própria sorte. Se fosse nos nossos dias, eu diria que é um chefe de família cristão que morre e deixa a sua família sem casa para morar, sem uma pensão decente e ainda pior, com uma dívida monstruosa que a família vai ter que pagar. Posso ouvir uma misericórdia? Pois bem, esse é o contexto da história narrada nesse texto. E feitas essas considerações, eu me sinto à vontade para aqui entrar na mensagem. Eu quero compartilhar com vocês, eu quero refletir com vocês sobre os 4 passos que essa família deu. E que a família que quiser superar as suas crises financeiras também vai ter que dar. É receita de bolo para sair de crise financeira. Primeiro passo que essa família deu. Ela reconheceu que estava em meio a uma grave crise financeira e que não conseguiria sair daquela crise sozinha. Essa foi uma atitude daquela viúva. Ela reconheceu que estava em crise e percebeu que não conseguia sair sozinha. Tanto que, ao receber a visita daqueles credores, a Bíblia não revela, mas eu posso conjecturar que ela não tentou negociar com os credores. A Bíblia não fala isso, mas eu posso conjecturar. Porque seria razoável alguém chegar lá para levar os filhos, porque era um direito deles da época. A lei deles permitia isso, que quem devia podia perder os filhos. Ela podia negociar, mas não leve meus filhos não. Leve os móveis da casa, mas deixe os meus filhos. Leve qualquer outro bem, mas deixe os meus filhos. Mas não foi isso que ela fez. Não. Eu creio que ao ouvir a ameaça que aqueles homens fizeram, ela sai imediatamente e vai até a escola de profetas, buscar uma instrução com o profeta Eliseu. Queridos, a Bíblia me permite conjecturar, e eu creio que ao chegar à escola de profetas, ela fala algo assim com Eliseu: olha, Eliseu, eu sou a esposa daquele discípulo seu, e eu creio que o senhor já saiba que ele morreu. Realmente, eu fiquei sabendo que ele morreu, eu sei disso. Mas ela deve ter dito a ele assim: olha, mas o que talvez o senhor ainda não saiba é que ele morreu, mas ele deixou a gente sem um tostão. E mais, ficamos com uma dívida enorme.
e que nós não conseguimos pagar. Talvez o senhor não saiba, profeta Eliseu. Amados, o que eu aprendo com a atitude dessa mulher? A primeira coisa a fazer para superar toda e qualquer crise é, primeiro, reconhecer que ela existe. E depois, buscar ajuda. Procurar ajuda. E tem gente que mesmo numa hora dessas, a crise está avassaladora, mas ela não perde a pose. Você conhece alguém assim? Não perde a pose. A pessoa está com o cartão de crédito estourado, conta bancária virada, 4 carnês atrasados, cobrador ligando a toda hora. Mas ela não perde a pose. Nem mesmo assim, essa pessoa reconhece a gravidade da situação em que ela se meteu. Eu não sei se você já ouviu essa frase, mas depois que eu ouvi essa frase, eu achei que ela é poderosa. O tombo que produz mais resultados na vida de uma pessoa é quando essa pessoa cai em si. Você lembra do filho pródigo? A Bíblia diz, caindo em si, foi buscar reconciliação com seu pai. Então, enquanto a pessoa não cai em si, nada muda. Essa mulher não teve orgulho. Essa mulher não teve vergonha. Ela foi procurar Eliseu e contar a ele todo o seu drama. E eu identifico nessa mulher 2 virtudes que foram determinantes para que ela alcançasse a sua vitória. Primeira virtude que eu vejo nessa mulher: ela age com extrema humildade. Quando ela diz a Eliseu, tua serva não tem nada. Querido, quantas pessoas que eu e você conhecemos, que mesmo quebrados, mas quebradas, não perdem a pose, o nariz fica lá em cima. A coisa está feia, mas o nariz está lá em cima. São aquelas pessoas que só sabem contar vantagem. Elas viajam. O cara está quebrado, mas ele chega contando cada história que você fala assim, cara, como é que esse cara tem a cara de pau de contar essa história? Eu sei como é que ele está. Não sei se você já reparou, mas é sempre assim. O cara está quebrado, mas ele é um dinheiro que ele vai receber uma bolada. Ele recebeu um convite para abrir uma empresa com um amigo que é rico. Ele recebeu um convite para ser gerente, diretor de uma empresa. Você fala assim, meu Deus do céu, onde é que esse cara vai chegar? Onde é que esse cara vai chegar? Queridos, Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Queridos, guarde isso. O orgulho não levará ninguém a sair de uma crise. Mas é interessante que ela não demonstrou somente humildade. A humildade foi uma das virtudes que ela demonstra, mas ela tem mais virtudes. Se você ler a continuação do verso 2, você vai perceber que ela tinha uma outra virtude poderosa, porque no final do verso 2, ela demonstra uma outra virtude digna de ser ressaltada. Pastor, qual é essa? É a sinceridade. Porque no final do verso 2, ela começa o verso 2 assim, tua serva não tem nada. E aqui ela revela humildade. Mas a continuação do verso 2 diz assim, além de uma vasilha de azeite. Aqui ela revela toda a sua sinceridade. Porque ela tinha uma vasilha de azeite. Porque na verdade, ela não tinha quase nada mesmo. O marido tinha morrido, ela não tinha dinheiro, ela não tinha vasilhas. Mas ela reconheceu que tinha uma vasilha de azeite. Ouça o que eu vou dizer. Deus pode criar algo a partir do nada. Posso ouvir um amém? Amém? Porque Ele é Deus, Ele pode criar a partir do nada. Mas Deus tem um enorme prazer em investir em pessoas que sabem reconhecer o valor daquilo que elas já possuem. Deus, como ninguém, sabe reconhecer o valor das pessoas que dizem assim, não, eu tenho alguma coisa e eu vou valorizar aquilo que eu tenho. Porque quem não sabe valorizar aquilo que já tem, sempre terá muitas dificuldades para acessar aquilo que deseja, mas que ainda não tem. Primeiro você vai reconhecer e valorizar aquilo que você tem. E você vai quebrar barreiras para acessar aquilo que você não tem.
A verdade é que se ela dissesse que não tinha nada e parasse por aí, olha só, profeta, eu não tenho nada, ninguém a condenaria. Posso ouvir um amém? Ninguém ia condenar essa mulher, ninguém ia. Mas não foi isso que ela fez. Ela assume que ainda tinha uma pequena botija de azeite. Querido, guarde isso. Mesmo nas situações mais desafiadoras da tua vida, você sempre terá algo para colocar diante de Deus. E aquela viúva reconheceu que ainda tinha uma pequena botija de azeite. Mas ela fez outra coisa extraordinária, vale a pena mencionar. Ela entendeu que aquela botija de azeite que ela tinha não era para ela consumir, porque se ela consumisse também, ninguém a condenaria. Mas ela reconheceu que aquela botija de azeite não era para ela consumir. Ela entendeu que aquela botija de azeite era para ela semear. Queridos, a Bíblia afirma, em 2 Coríntios 9, no verso 10, que Deus sempre nos dará duas coisas. Deus nos dá pão para comer e sementes para semear. É a Bíblia que diz isso. Eu diria, Deus nos dá sementes, algumas para comer e outras para semear. Qual é o nosso maior desafio? É identificar essas duas sementes, separar uma da outra e utilizá-las da maneira correta. O que é para semear, eu vou semear. O que é para comer, eu vou comer. Porque apesar dessas sementes terem finalidades diferentes a cumprir, elas não vêm carimbadas. Não vem carimbado na semente assim, essa é para comer, essa é para semear, não. Sou eu quem tem que fazer isso. Guarde isso. As nossas orações podem regar a terra. Posso ouvir um amém? O nosso jejum pode adubar a terra. Posso ouvir um amém? Mas se embaixo dessa terra não houver uma semente semeada, não vai brotar nada. Não vai. Isso porque, meu amado e minha amada, o que move o coração de Deus não são as nossas necessidades. O que move o coração de Deus é o cumprimento de princípios. Aquela viúva teve o discernimento necessário para reconhecer que aquela botija de azeite não era pão para comer. Aquela botija de azeite era semente para semear. Ela entendeu que aquela botija de azeite não era para consumo deles, mas sim para colocá-la à disposição do profeta de Deus. E foi justamente, olha que interessante, foi justamente a partir daquela prova de sinceridade que ela apresentou ao profeta de Deus, que Deus pôde realizar o milagre. Porque o milagre foi realizado naquela botija de azeite. Se ela tivesse sido humilde, mas não tivesse sido sincera, talvez ela não tivesse experimentado o milagre. Queridos, o segundo passo que ela deu, ela acerta nas pessoas que realmente poderiam ajudá-la. E mais, ela acerta na sequência em que essas pessoas deveriam ser procuradas. Grave isso, eu falava para o pastor Paulo ainda agora. Quando Deus quer nos abençoar, quando Deus decide nos abençoar, Ele não nos envia recursos. Quando Deus decide nos abençoar, Ele nos envia pessoas. Isso vale, ouça, isso vale. Até mesmo para aquelas situações, para aqueles casos, onde a solução virá através de um milagre. Porque nesse caso foi isso que aconteceu. A solução só viria por um milagre. E perceba que ela adotou a estratégia correta para que aquele milagre acontecesse. O verso primeiro diz que o primeiro a quem ela pede ajuda foi a um mentor. Nesse caso foi Eliseu. E no verso 3, diz que em seguida ela vai pedir ajuda aos seus vizinhos. E todos nós, para superarmos qualquer crise, vamos precisar desses dois tipos de pessoas. Vamos precisar de mentores e vamos precisar de amigos. Queridos, em meio a uma crise, grave isso, em meio a uma crise,
Nós temos que tomar todo o cuidado do mundo. Por quê? Pedir ajuda à pessoa errada pode agravar ainda mais a tua crise. Isso porque um conselho errado pode piorar a tua situação. Eu costumo dizer que tem duas pessoas às quais você não deve pedir conselho. Primeiro, a quem não abre a Bíblia. E segundo, a quem não fecha a boca. E mais, além de escolhermos as pessoas corretas, nós temos que procurá-las na ordem certa, na ordem correta. Primeiro mentor e depois amigo. A primeira pessoa que ela procurou foi o mentor, mas não foi seus amigos. Por que eu digo isso? Porque a nossa tendência normal é primeiro abrir a nossa vida com o nosso amigo. Normalmente a gente faz isso. Primeiro a gente procura os amigos. Mas ela fez o que era correto. Ela vai procurar primeiramente a Eliseu e vai pedir conselhos a Eliseu. Eu não sei se foi consciente ou não, mas aquela viúva elege Eliseu como seu mentor. E essa não é opinião minha. O próprio Deus é quem recomenda que a gente faça isso. Provérbios 24, 6 fala, afinal, antes de entrar numa batalha, ela ia entrar numa batalha, sim ou não? Antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem, e quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Amados, precisamos ser muito criteriosos na hora de escolhermos aquelas pessoas a quem vamos pedir conselhos. Eu diria que todo conselheiro tem que ter pelo menos duas características, duas virtudes imprescindíveis. A primeira qual é? Caráter. E a segunda, competência. E a ordem correta deve ser essa. Primeiro caráter e depois competência. Porque primeiro você separa aqueles que têm caráter. Aí só depois você vai escolher entre os que têm caráter, aqueles que têm mais competência naquela área em que eu preciso de ajuda. Porque se a pessoa for competente, mas não tiver caráter, está arriscado ela te convencer a fazer alguma coisa errada. Sabe com qual argumento? Todo mundo faz, cara. Está querendo ser melhor que os outros? Todo mundo faz isso. Qual o problema? Todo mundo faz. E no nosso caso, cristãos, ainda existe uma outra qualidade que eu julgo ser pré-requisito em relação a essas. Pastor, qual? Está registrado no Salmo 1, verso 1. Que virtude é essa? É a fé. É a nossa fé. A Bíblia diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então os nossos mentores vão ser pessoas que sirvam o mesmo Deus que nós. Posso ouvir um amém? Amém. E me permita fazer um parêntese. Por quê? Eu vejo muita gente reclamando, pastor, ninguém me ajuda. Ouça, a iniciativa de pedir ajuda tem que ser da pessoa que está precisando de ajuda. Ninguém adivinha. Não espere que alguém adivinhe a tua necessidade e venha até você para te oferecer ajuda, porque a gente faz muito isso. Ah, o pastor não me ajudou, estive internado, fiz... Querido, o pastor nem sabia, ninguém falou para ele. Você não falou, ele não sabe. E o que as minhas experiências me ensinaram é que não se deve oferecer ajuda para quem não te pediu ajuda. Você pode passar por um intrometido. Ninguém te pediu nada, está fazendo o quê? Te pedi nada. Você com modo de boas intenções está tentando ajudar, porque você está vendo que a pessoa precisa de ajuda, mas ela não quer ajuda. Então não vai ajudar, deixa ela. Queridos, é desafiador, tentar ajudar alguém que nem reconhece que está enfrentando um problema. Você de fora já viu que aquilo é um problema sério, mas a pessoa nem reconheceu ainda o problema. Bom, depois de ouvir aquele pedido de socorro, Eliseu diz a ela o que ela deveria fazer. E orienta ela que peça ajuda ao segundo grupo de pessoas. Veja o que Eliseu diz a ela, verso 3. Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. E aqui existe um detalhe que pode fazer toda a diferença entre o sucesso e o fracasso.
entre a vitória e a derrota. Pastor, qual? Não bastava que aqueles vizinhos fossem apenas vizinhos. Além de vizinhos, eles tinham que ser amigos. Porque se eles fossem vizinhos, mas não gostassem dessa mulher, mas tivessem barreiras contra essa mulher, talvez eles não emprestassem as vasilhas que seriam necessárias para armazenar o milagre. Ela tinha que contar com as vasilhas dos amigos. E para isso, eles tinham que ser amigos. Guarde isso. Quanto mais e melhores forem os teus relacionamentos, mais longe você terá condições de chegar. Nunca podemos abrir mão de construirmos verdadeiras amizades, porque serão elas que vão nos ajudar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Queridos amigos, são imprescindíveis. Ouça, amigos são imprescindíveis. Muito mais pela disposição em nos ajudar do que pela capacidade de nos dar uma direção para sair da crise. Às vezes eles não podem fazer isso. Eles não podem te dar uma direção, mas eles podem te dar o ombro. Queridos, o mentor pode te aconselhar, mesmo estando longe. Mas somente os amigos vão estar ao teu lado na hora da dificuldade. Somente quem for amigo de verdade. Queridos, ouça isso. Mentoria você pode até comprar. Mas amizade você vai ter que conquistar. Não tem outro jeito. Queridos, ouça, nem Jesus abriu mão dos verdadeiros amigos. Dos verdadeiros amigos. Nos momentos mais difíceis de Jesus, quando a crise o alcançou em cheio, ele precisou de amigos. Pastor, quando foi isso? Eu não li isso na Bíblia, não. Será que não leu? Você lembra daquele episódio do Getsemane? Onde Jesus vai ao Getsemane e lá a Bíblia diz que ele suava gotas de sangue. Você se recorda disso? Ele foi para lá sozinho? Não. Ele levou Pedro, Tiago e João. Interessante que ele levou esses três, mesmo sabendo que eles não poderiam resolver o problema dele. Mas ele levou. Por que ele levou? Porque eram amigos. Ouça, Pedro, Tiago e João não iriam pagar o preço de cruz. Quem ia pagar era Jesus. Mas ele leva, porque eram amigos. Queridos, é triste você ter chegado ao meio de uma crise, para descobrir que aquelas pessoas que você considerava seus amigos, na verdade não são. Você precisou passar pela crise para saber que fulano que você achava que era tão amigo teu, não era. Ouça, eu não tinha visto um para-choque de caminhão, pastor, achei interessantíssimo. Eu falei, esse cara está completamente enganado. Ele botou no para-choque de caminhão assim, amigo é como o sol, só aparece quando o tempo está bom. Eu falei, cara, isso não é amigo, isso é aproveitador. Que amigo é esse? É aproveitador. O cara só aparece quando o tempo está bom, isso não é amigo. Amigo é aquele que aparece quando o tempo está ruim, aí é que é amigo. Queridos, qual deve ser o nosso cuidado? Todos nós vamos precisar de mentores e de amigos. Nosso maior desafio é não confundir um com o outro. É não confundir mentor com amigo e não confundir amigo com mentor. Ouça, o mentor nem precisa ser amigo. E você não pode cobrar amizade de mentor. Mentor não é para ser amigo, é mentor. Agora, amigo quase nunca é um bom mentor. Olha que coisa interessante. Amigo quase nunca é um bom mentor. Por quê? Mesmo que aquele amigo saiba o que você tem que fazer para te ajudar, mesmo que ele saiba, às vezes para não te magoar, porque ele é amigo, ele não tem coragem de falar. Mas o mentor não, o mentor larga na lata, o mentor não quer saber. Ele fala, ó, para você resolver tem que fazer isso. Você vai ficar chateado ou não? Ele fez o que deveria fazer. Ele usou a sua competência, a sua comunhão com Deus para ser um mentor. Se você vai seguir ou não, a decisão é de quem recebeu o conselho. Posso ouvir um amém? Amém. Terceiro e último passo que aquela família trabalhou, ou que aquela família deu para sair da crise, foi trabalhar em equipe. Não se sai de uma crise sem um trabalho sério, comprometido, em equipe. E alguém pode pensar, pastor, o que o trabalho em equipe tem a ver com essa história?
Queridos, depois de receber a instrução dada por Eliseu e apanhar muitas vasilhas, veja o que o texto diz. Verso 3. Aquela mulher foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Vamos mergulhar nesse verso aqui, que tem muita coisa embutida nesse verso, que sem um mergulho profundo, sem um momento de intimidade com o texto, a gente não consegue buscar isso no texto. Eu não sei se você consegue ver, trabalho em equipe aqui, mas eu quero te ajudar a ver. Vamos ver como foi que aquela viúva, que era extremamente experiente, organizou a sua equipe de trabalho. Vamos ver como é que ela fez. Bom, os filhos, por serem mais jovens, bem provavelmente por terem mais vigor, os filhos foram para a rua pegar as vasilhas e depois foram para dentro de casa arrastar as vasilhas que estavam cheias, porque eles tinham vigor para fazer isso. Ou seja, aqueles rapazes foram escalados para fazer o trabalho pesado, porque eles tinham vigor para fazer isso. E ela, que tinha mais experiência, mas que devia ter menos vigor, ela ficou na organização. Aquela viúva ficou na coordenação do trabalho. Ou seja, sem a união de todos, membros daquela família, eles teriam muita dificuldade para realizar aquela operação. E alguém pode pensar assim, mas pastor, na minha família é quase impossível que a gente consiga trabalhar em equipe. Sabe por quê, pastor? Nós somos muito diferentes lá em casa. Muito diferentes. Pois é. Quem te disse que isso é ruim? Quem é que te disse que ser diferente é ruim? Quem é que te disse que ser diferente atrapalha? Querido, o que faz de um grupo de pessoas uma equipe não são as suas semelhanças. O que faz de um grupo de pessoas uma equipe é a identidade de propósito. Nós podemos ser muito diferentes, mas se todos estivermos trabalhando por um único propósito, a gente consegue. É da reunião de habilidades e competências diferentes por um mesmo propósito que a gente alcança o sucesso, que a gente chega à vitória. É assim. Queridos, lutando juntos, nós conseguimos alcançar os nossos objetivos. Posso ouvir um amém? Amém. Alguém pode pensar, mas pastor, peraí. Nesse caso, o que levou essa família a conseguir todo aquele azeite não foi a união de todos. Foi um milagre, pastor. Aqui a diferença foi um milagre. Aconteceu um milagre. Meu amado, até para aumentar, grave isso, até para aumentar as chances de nós recebermos um milagre, será necessário que haja unidade. A Bíblia diz, se dois concordarem na terra, sim ou não? Se dois ligarem na terra, será ligado no céu. Onde é que Deus ordena a bênção? No Salmo 133. Onde é que Deus ordena a bênção? Onde há comunhão. Então tem que haver unidade? Sim. O que eu entendo? No caso dessa família, primeiro veio um grande comprometimento de todos. Aí depois veio o milagre. Aquela família deu provas de que estava unida por aquele propósito. E para fechar esse terceiro ponto, eu quero chamar a tua atenção para um lindo cuidado de Deus. Olha que cuidado de Deus. Quando eu vi isso aqui no texto, o meu coração se alegrou. Verso 4, na parte B, fala assim: derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando. E em outras versões diz, vá colocando de lado as que forem enchendo. E eu fui me perguntar por que Eliseu dá essa instrução. O profeta pediu para que eles tirassem as vasilhas que já estavam cheias do seu campo de visão. Sabe por que Eliseu dá essa ordem? Sabe por que Eliseu dá essa instrução? Ficou cheio, tira daqui, bota em outro cômodo. Ficou cheio, não deixa mais aqui. Pega e leva para longe. Bota em outro cômodo da casa. Para que a visão daquilo que já havia sido conquistado não tirasse a determinação para que eles prosseguissem conquistando. Ouça, ao ver algumas vasilhas cheias, aquela família poderia se dar por satisfeita. Antes mesmo que Deus concluísse aquele milagre extraordinário que ele queria fazer. Alguém podia ver assim, já tem 3 vasilhas cheias. Não, dá para pagar a dívida.
Não precisa mais de azeite. Já dá para pagar a dívida. Mas Deus queria realizar muito, mas muito mais naquela família. Então Deus falou assim, enche e tira daqui. Guarde isso. Se você ficar olhando para as suas conquistas e se dando por satisfeito, Deus não pode realizar mais nada. Queridos, ouça, eles poderiam pensar somente no suficiente para pagar a dívida. Sabe qual seria o resultado prático? Eles acabariam não desfrutando de tudo aquilo que Deus queria realizar. E eu vejo aqui uma outra linda revelação que Deus me fez nessa passagem. Linda revelação. Porque está no verso 6 assim, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos, traga mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Deixa eu te fazer uma pergunta muito difícil de ser respondida. Se aquela viúva apresentasse apenas uma vasilha a Deus, quantas vasilhas Deus encheria? Uma. Se eles apresentassem 10 vasilhas a Deus, quantas Deus encheria? 10. Se apresentassem 1000 vasilhas a Deus, quantas ele encheria? 1000. Porque o que faltou aqui não foi azeite, não foi unção, não foi o derramado do Espírito. O que faltou aqui foi vasilha. Ouça, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Vai depender do quê? Da nossa fé. Já reparou que no texto fala assim, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, vírgula, segundo o poder que habita em nós, segundo o poder que opera em nós. Sabe que poder é esse que opera em nós? É a nossa fé. Ele só pode ir na nossa vida até onde a nossa fé permite que ele vá. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Queridos, o azeite parou de correr, sim ou não? Não pela incapacidade de Deus. Porque Deus tinha condição de continuar multiplicando azeite durante muito tempo. Mas sim pela limitação daquela família, de continuar recebendo azeite. Não tinha mais vasilha. E aí o azeite parou. Queridos, Deus ama a nossa prosperidade. Posso ouvir um amém? Amém. Se você nunca leu, eu ministro no Seminário de Finanças. No Salmo 35, verso 27, está registrado. Deus ama a nossa prosperidade. Só que a nossa prosperidade vai até a medida em que a nossa capacidade de administrá-la vai. Quem limita a nossa prosperidade não é Deus, somos nós. O que determinou o tamanho daquele milagre não foi o tamanho do poder de Deus, mas sim o tamanho da fé daquelas pessoas. E a chave que eu quero liberar é essa. O teu milagre vai até onde a tua fé permita que ele vá. Você recebe? E eu quero terminar aqui, eu não sei se tem mais tempo. Quantos me dão mais 5 minutos para terminar aqui? 5? 5, 10, 15. Acho que com 15 eu termino. Eu quero dar o quarto passo para a gente fechar aqui. Quarto passo que essa família deu para superar a crise. E esse aqui eu vejo muito, eu ministro um seminário onde mais da metade eu falo sobre isso. Qual foi esse quarto passo? A família administrou, com competência, tudo aquilo que Deus enviou. Ouça o que está no verso 7. Olha que interessante. Elas já haviam recebido o milagre já havia acontecido, tá? Por que eu digo isso? Porque Eliseu tinha dito a ela como é que ela receberia o milagre, sim ou não? Sim. Mas Eliseu ainda não tinha dito a ela o que é que ela deveria fazer com o milagre. Posso ouvir misericórdia? Ele não havia dito ainda. Olha só, verso 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. E aqui Eliseu é usado mais uma vez, por solicitação dela, é claro, mas foi usado mais uma vez, para dar instrução àquela viúva. Ele foi mentor, mais uma vez, da viúva. Mas eu vejo aqui novamente, a importância de um mentor, na hora de decidir o que fazer com o milagre. Queridos, o que ela deveria fazer com azeite, ela ainda não sabia. O que ela faz? Ela volta ao profeta. Vai buscar uma nova orientação, para saber o que ela deveria fazer com aquela bênção. E eu tenho visto, eu sei que aqui na igreja não tem não, pastor, mas eu tenho visto na minha. Muita gente boa na igreja, que recebe uma bênção e não sabe o que vai fazer com a bênção. Aqui não tem não, mas na minha tem.
É aquela pessoa que experimenta o milagre e acaba se atrapalhando com o milagre. Perceba que Eliseu dá a ela uma chave poderosa. Eu creio que tenha sido o início do processo de recuperação financeira daquela família. Foi uma chave poderosa. O profeta revela a ela que a primeira atitude que ela deveria tomar seria qual? Negociar muito bem todo aquele azeite. Para quê? Para que o resultado financeiro daquela venda fosse extraordinário. Em seguida, depois de obter aqueles recursos, ela deveria procurar os seus credores e saldar a dívida que seu marido havia deixado. Posso ouvir um amém? Amém. Isso por quê? Porque Provérbios diz o seguinte: quem toma emprestado fica por servo de quem empresta. Vocês imaginam o jugo espiritual? O jugo espiritual de ficar debaixo de alguém que você não sabe nem a que Deus serve. Já ficou, ou já pensou em ficar debaixo do jugo espiritual de alguém que serve a deuses estranhos? Porque a Bíblia diz isso: aquele que toma emprestado fica por servo de quem empresta. Ouça, o fato de liquidar aquela dívida estava quebrando um jugo que poderia impedir aquela família de prosperar. Então a primeira coisa a fazer era quitar a dívida. Por essa razão, o profeta garante a ela: se você fizer isso, se você for lá e quitar a dívida, vai sobrar o suficiente para você e seus filhos viverem o resto da vida, uma vida digna. Mas primeiro, vai lá e salda a dívida. Vai lá e paga a dívida. Vai lá e sai debaixo desse jugo. Amados, alguns endividados, na hora em que recebem provisão de Deus para quitar a dívida, para saldar a dívida, o cara pega aquela provisão e dá de entrada numa loja e faz uma nova dívida. Em vez do cara ir lá atrás e resolver a dívida que ele já tinha, ele pega aquele valor e dá de entrada e faz mais uma. Não é bênção de Deus. Eu estava querendo, Deus me abençoou. Queridos, eu sei que essa aqui não é a realidade de ninguém, não. Eu tô só viajando na maionese aqui. Mas, amados, a instrução do profeta foi fundamental. Por que eu digo isso? Porque, pensem comigo, receber todo aquele azeite, vender e pagar a dívida, não seria a decisão da maioria de nós. E eu me incluo aqui, porque eu me vi aqui. Sabe qual seria a reação mais natural de qualquer um de nós, até mesmo daquela viúva? Sabe qual seria a reação mais natural, irmão? Seria repartir todo aquele milagre com as pessoas que ajudaram a ela a conquistar o milagre. Seria uma questão de gratidão. Ela poderia pensar assim: poxa, o profeta colocou a fé dele à minha disposição, então o profeta tem direito a metade do azeite, a metade é dele. E os meus vizinhos que me emprestaram as vasilhas, sem as quais eu não teria milagre, eu vou ter que dar 1 litro de azeite para cada um que me emprestou uma vasilha. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Mas foi isso que o profeta falou para ela? Foi essa a instrução que ela recebeu? Não. Queridos, eu vejo aqui que a palavra do profeta foi determinante naquela hora, para revelar àquela viúva que não era hora de demonstrar generosidade. Vá demonstrar generosidade em outra hora. Aqui não é hora para isso. Aqui é hora de demonstrar muita competência. Vai lá, negocia o azeite por um bom valor, porque você vai conseguir recursos para ter o suficiente para pagar a dívida e ter uma vida digna. Era hora de demonstrar competência e não de demonstrar generosidade. A Bíblia diz: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Posso ouvir um amém? Amém. E eu fecho aqui. Queridos, aquela mulher poderia aceitar aquela derrota com naturalidade. Sim ou não? Sim. Cara, ela, viúva, não podia gerar receita. Naquela época a mulher não trabalhava. Ela não tinha um provedor em casa, uma dívida monstruosa. As circunstâncias levariam ela a aceitar com resignação aquela situação que ela estava vivendo. Ela poderia entregar os pontos. Mas não foi isso que ela fez. Por quê?
ela entendeu que aquela hora não era hora de desistir. Não. Aquela era a hora certa para buscar um milagre de Deus. Porque deixa eu dizer um negócio, Deus só entra com providência quando os nossos recursos não puderem resolver o nosso problema. Enquanto o problema estiver na nossa alçada, na nossa competência de resolver, de solucionar, Deus não vai se meter. Deus não faz nada por nós. Muitas vezes Ele faz através de nós e só faz depois que nós esgotamos os nossos recursos. Depois que a nossa competência foi usada até o final. Quando Deus vê assim, não, esse aqui realmente está sendo fiel e não tem condição de continuar, agora é comigo. Agora é hora de milagre. Agora eu vou meter a mão porque agora é comigo. E aí Ele vai entrar. Queridos, aquela mulher se torna uma empreendedora. Você imagina aquela mulher vendendo azeite. Ela se tornou uma empreendedora num tempo onde mulher não tinha a menor chance de prosperar. Não tinha. Naqueles dias a mulher não podia prosperar. E ela foi uma empreendedora, vendendo azeite. Aquela viúva tinha motivos de sobra para crer em milagre. Você tem? Diga amém. Por que eu digo isso? Porque o marido dela era discípulo de Eliseu, caminhava com Eliseu. E a Bíblia diz que Eliseu fez 11 milagres em vida e um depois de morto, quando ele cai numa sepultura e o morto ressuscita. Então ela deve ter visto muitas vezes, ou ela deve ter ouvido muitas vezes, relatos do seu marido, que caminhava com Eliseu. E ele sim deve ter visto muitos milagres acontecendo. Aquela mulher sabia que o Deus de Eliseu era um Deus que realizava milagres. E ela foi em busca desse milagre. Não, meu marido já me contou muitas vezes quantos milagres que ele viu acontecer pela vida de Eliseu. Eu vou procurar esse homem porque eu tenho certeza que ele vai entrar com providência na minha causa. Aquela mulher sabia que o Deus de Eliseu era um Deus de milagres. E eu pergunto a você, o teu Deus, amado, é um Deus de milagres? Então vamos ficar em pé. Meu amado e minha amada, creia nisso. A maioria dos problemas que a gente enfrenta, e até mesmo na área financeira, não será resolvido através de um milagre. Essa não é a regra, essa é a exceção. Porque a maioria dos problemas vai ser resolvida através de uma mudança de comportamentos. Eu volto àquilo que eu falei lá na abertura. Se Deus trouxer alguém até nós para quitar a dívida que a gente construiu, e nós não nos organizarmos financeiramente, eu posso afirmar que bem provavelmente, em um curto espaço de tempo, você vai produzir uma outra dívida, igual ou maior àquela que você tinha. Então nosso desafio qual é? É nos organizarmos financeiramente, para que Deus possa derramar bênçãos e bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Ouça, Deus ama a nossa prosperidade, posso ouvir um amém? Amém. Mas o que desata o agir de Deus em nosso favor não são as nossas necessidades. O que desata o agir de Deus em nosso favor é a nossa obediência aos princípios que Ele mesmo estabeleceu. Se para nos abençoar, grave isso, se para nos abençoar, Deus tiver que quebrar princípios que Ele mesmo estabeleceu, nós vamos ficar sem bênção, porque Ele não vai quebrar. Não vai. Grave isso. Quando o inimigo toca nas nossas finanças, ouça, quando o inimigo toca nas nossas finanças, ele faz o que é próprio dele. Por quê? Porque ele veio para matar, roubar e destruir. É próprio dele. Mas o que ele quer arruinar não são as nossas finanças. Ele toca nas nossas finanças com um propósito. Qual, pastor? Arruinar a nossa reputação. Como é que alguém sem reputação vai ganhar alguma alma para Cristo? Como é que alguém que no bairro onde mora tem ou teve a reputação arranhada porque ficou devendo na padaria, no açougue, no mercado, como é que essa pessoa vai ganhar uma alma para Cristo sequer? Se ele não teve o cuidado de zelar pelo seu próprio nome. Queridos, nós carregamos o nome de Jesus conosco. E digo mais, se não for por consciência cristã,
ouça, se não for por consciência cristã, nós deveríamos zelar um pouco mais pelo nosso nome. Porque pior do que não ter recursos é não ter credibilidade. Aí a gente está mal e mal mesmo. Porque se eu não tenho recursos, mas eu tenho credibilidade, eu dou um jeito. Mas quando a gente perdeu recursos financeiros e teve a reputação arranhada, aí fica difícil. Por isso, saia daqui hoje com um propósito muito claro, muito firme. Saia daqui convicto de que você precisa colocar a sua vida financeira em ordem. E eu tenho certeza que 25 está aí, está às portas. E vai trazer para você um novo tempo. 25 vai trazer para você novas oportunidades. Desde que você prove para Deus que você está com a sua vida financeira organizada. Então, a tua cabeça, eu não sei como é que você está. Não sei como é que estão as tuas finanças. Mas Deus não me tocaria para trazer uma palavra tão dura se não houvesse alguém aqui precisando colocar a vida financeira em ordem. Eu quero que você se convença, não pela minha palavra, mas pelos princípios que Deus revelou a você. Provavelmente Deus falou com você coisas que nem eu falei, mas o simples abrir do seu espírito a ministração de Deus permitiu a você ouvir coisas que o próprio Deus ministrou ao seu coração. Que você saia daqui com essa certeza, com essa fé, com essa convicção de que é possível, porque para essa viúva foi, é possível sair da situação em que você está para um outro nível, subir de degrau, subir de patamar, para viver o novo de Deus no ano que se avizinha. Que você possa sair daqui para viver o extraordinário, o excepcional, o maravilhoso na presença de Deus. Eu tenho certeza que o teu testemunho vai impactar muita gente. Vai alegrar o teu coração, mas vai também alegrar o coração de Deus. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Senhor Deus Pai querido, aqui está a tua igreja, que esteve até agora, que passou da hora devida, simplesmente para ouvir toda a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Por isso, honra a fé dos teus filhos que até agora estiveram pacientemente ouvindo aquilo que foi ministrado. E dê a eles a oportunidade de rever comportamentos, de rever atitudes, e que isso possa levá-los a viver um novo tempo, se livrando de problemas financeiros frequentes que eles vêm enfrentando. Que eles passem de patamar, que eles passem de nível, que eles iniciem um novo ciclo, e que esse ciclo leve eles a ter uma vida extraordinária aqui nessa terra. E eu profetizo assim, no nome santo e poderoso do teu Filho amado Jesus. Essa palavra merece um amém?